Olá a todos, eu sou o João Pedro Gurgel, mestrando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em RI da Universidade Federal de Uberlândia. Venho aqui hoje apresentar o resultado de pesquisas desenvolvidas ao longo das aulas da disciplina de Instituições e Política Externa dos Estados Unidos, conduzidas pela professora doutora Débora Prado Mendonça. Este trabalho também foi apresentado no terceiro Seminário de Pesquisa em Relações Internacionais do PPGRI da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes de começarmos, peço que deem o like no vídeo e se inscrevam no canal para continuar recebendo conteúdos como este. O problema da pesquisa, ele parte, de outras pesquisas já em desenvolvimento, tanto aqui no PPGRI-UFO, de onde eu advenho, em que se busca estudar a inserção internacional dos governos estaduais norte-americanos per si, e também aí alguns desenvolvimentos particulares aqui da minha professora orientadora, que é uma referência do trabalho, e de outros alunos também dessa conversa, acerca dessa atuação num contexto de conflito com a política externa federal, quando essas duas atuações de política externa elas estão aí em cenários opostos. Então, a partir desse contexto, que eu vou explicar melhor ali no referencial teórico, surge a questão de que como se posiciona, então, essa liderança climática dos governos estaduais, que surge na era Trump, de negacionismo, num novo contexto de governo Biden. Nesse sentido, a hipótese levantada é de que, enquanto no governo Trump essa ausência, essa lacuna de atuação estimularam tanto a proliferação de políticas climáticas pelos estados, a partir também desse tipo de coalizão, mas também estimulou a atuação internacional dos estados e da coalizão, desse tipo de coalizão, há outras, essa em específico, no sentido de, como eu disse, de oferecer uma situação também de conflito. Então, mudando aí esse cenário, a hipótese é de que, então, a ser testada, é de que haveria, uma redução da atuação paradiplomática, possivelmente, e uma maior integração, ou uma maior cooperação entre governo federal e governos subnacionais, o que, pelo referencial teórico, vai ser entendido aí como uma colaboração vertical, no conceito de governança multinível. Enfim, explicando melhor esses conceitos, acho que para conseguir apreender essa dinâmica, tem aí alguns elementos que eu acho essenciais, que eu vou descrever aqui bem brevemente. Um deles é o conceito de federalismo nos Estados Unidos, essa formação histórico-social e como ela é interpretada, sendo um campo de estudo aí bem consolidado, Então, vai se entender, especialistas, principalmente o Kincaid, nessa referência, que a história do federalismo pode ser dividida em duas, especialmente, que é o federalismo dual, oriundo do surgimento da Constituição, lembrando que os Estados Unidos foi formado pelas 13 colônias, que buscaram com muita altivez manter a sua autonomia frente ao governo federal e em muitos momentos resistindo a uma maior centralidade ou uma centralização, refutando aí, por exemplo, impostos federais e também, em especial, preservando a autonomia de atuação internacional dos estados, especialmente no caso do comércio internacional, ou seja, tentando preservar essa taxação, especialmente do governo federal, e isso é um elemento marcante da formação do federalismo estadunidense. Esse modelo dual, que eu vou explicar um pouquinho melhor também, ele é superado por um novo modelo que é o federalismo cooperativo, que surge a partir da década de 30 com a crise de 29, e a implementação do New Deal, também com a entrada dos Estados Unidos na guerra. São elementos que provêm ao governo federal, ferramentas o suficiente para criar arranjos intergovernamentais sólidos o bastante
para que ele possa expandir a sua atuação, a sua capacidade de, né, conduzir políticas a nível federal, que são implementadas nos governos estaduais, né, e essa intromissão ela é aceita a partir, né, dessa maior capacidade do governo federal de intervir na vida econômica, principalmente a partir do apoio financeiro mesmo às políticas, né. Normalmente o federalismo cooperativo ele é entendido por esse movimento do governo federal oferecer o recurso e deixar a implementação das políticas a cargo, né, do nível subnacional, aqui especificamente do estadual, né, e então esse período, né, vai expandir esse tipo de arranjo não só nos governos estaduais, mas também nos locais e com os movimentos da sociedade civil. É um momento em que há uma proliferação, então, né, de políticas na área de não só de educação, mas de meio ambiente, gênero, também de combate à pobreza e também da superação dos conflitos raciais nos Estados Unidos. Já o federalismo dual, ele, como eu mencionei, ele busca preservar essa autonomia dos estados e também essa observância, esse monitoramento mútuo entre as políticas, né? Normalmente, as legislações que reforçam esse federalismo são mais concorrenciais, né? Ou seja, os estados eles não necessariamente legislam ou atuam no mesmo espaço, mas eles são codependentes, né? E nesse sentido surge, né, as políticas ambientais a serem estudadas, né? Principalmente as políticas climáticas, né? Por exemplo, outra referência presente, né, que é a Liz Tecula, vai compreender, né, traçar um processo crescente de bipartidarismo, né, na implementação dessas políticas, né, mas sempre nesse sentido de estar aí relacionada ao federalismo cooperativo ou dual, né, e aí é um processo que não é exatamente marcado pela história, né? O Kincaid vai ali descrever um período histórico até a década de 70, onde tem uma nova crise, né, do choque do petróleo, uma redução da capacidade do Estado de intervir na política, mas essas relações elas são presentes e elas vão intercambiando, né? Então, esse é o principal conceito, assim, para entender a relação entre os estados e o governo federal. E aí um outro conceito importante para se trazer é o da paradiplomacia, né, cunhado por Soldatus, um objeto aí já estabelecido, né, ou em desenvolvimento das relações internacionais, que descreve a atuação internacional dos governos subnacionais, principalmente motivada aí pelo caráter econômico, né, na busca de atração de investimentos e também na promoção dos negócios internacionais e da exportação, mas não só, né, também é interrelacionado com a expansão de políticas públicas no geral e as ambientais e climáticas em particular, né? Nesse sentido, essas políticas podem entrar, como eu disse, em confronto com a política federal, né? Especialmente surge, né, essa atuação internacional, na verdade, especialmente em primeiro momento quando acontecem as sanções internacionais, um mecanismo de atuação internacional dos governos subnacionais que impede a negociação de algumas empresas com países ou atividades econômicas oriundas de países sancionados por aqueles estados, o que é o primeiro momento de conflito entre esses dois níveis de governo nos Estados Unidos, né? Depois a gente vai aí, né, com os trabalhos, né, da professora Débora Prado e com essas orientações, né, vai tentar aí desenvolver esse mesmo entendimento de conflito para as políticas climáticas, né? Então, nesse sentido, a ausência, né, como eu mencionei anteriormente, da atuação do governo federal, né, marcado ali no primeiro momento pela retirada do governo Bush do protocolo de Kyoto, né, aliás, pela não assinatura, não ratificação, é o primeiro boom, né, é o primeiro boom da inserção dos governos estaduais na criação de políticas ambientais e climáticas, muito focado
na regulamentação da energia, né, criando aí mecanismos de energia limpa ou de maior eficiência da base produtora de energia de combustível fóssil, né, o que é um primeiro momento mais econômico da atuação, né, como a gente vai ver aí na descrição da LOPS. Um segundo momento, que é o mais recente, decorrente da, de fato, saída do governo Trump do Acordo de Paris e instaurar uma série de retrocessos, né, na política ambiental e climática nos Estados Unidos, né, restrições aí da atuação da Agência de Proteção Ambiental, né, o equivalente ao Ministério do Meio Ambiente no Brasil, né, a LOPS, né, vai enxergar um segundo momento dessas políticas, né, com um caráter mais, de fato, político-partidário, no sentido de que é uma orientação ideológica divergente, né, e que para estados governados por estados opostos ao governo federal, né, vão, de fato, liderar as políticas climáticas e a atuação internacional, de modo a constranger o governo federal, tanto domesticamente quanto nos espaços internacionais. O Silva, que é um outro autor, vai então trazer as coalizões como um elemento para a superação dos desafios, né, e para a promoção aí de uma atuação mais assertiva desses estados da coalizão. Então, bem brevemente, fiz uma análise documental da coalizão, das suas principais atividades disponíveis online, e fiz aí uma análise comparativa entre a era Trump e a era Biden, que está em construção, é um ponto aí a ser analisado. Né? Nesse sentido, escolhi 3 variáveis, que foi o planejamento estratégico no período, as principais ações e uma seleção de discurso. Então, a aliança ela começou com 3 estados, né, Nova York, Washington e Califórnia, democratas, como eu disse, em oposição à saída do Trump, e agora ela é composta por 24 estados, né, e é uma coalizão bipartidária, representando aí grande porcentagem da economia, da população e das emissões totais. Aqui nessa tabela está distribuído, então, os estados democratas, os não democratas e os estados não membros da aliança, né, dando aí já um entendimento da predominância dos estados democratas, mas não só. Então, analisando brevemente os resultados da aliança, né, ela vai ali mostrar as suas principais áreas de atuação, né, como aí no estabelecimento de metas, voltadas para a economia, nos mais diferentes setores, e evidenciando aí que há um crescimento do PIB acompanhado, né, da redução das emissões totais, né, mostrando que é possível, tanto contradizendo o discurso federal, quanto alcançando possivelmente as metas do Acordo de Paris dentro do prazo estabelecido, né, para aqueles estados, né, e até superando as metas. Enfim, no planejamento estratégico, vou ser bem agilizar aqui na conclusão, né, é possível notar que no período Trump, né, há um foco, de fato, em ampliar a ação climática nacional e internacionalmente, né, enquanto na era Biden, né, a aliança se propõe a estreitar a colaboração com o governo federal. Aqui foi listada as principais atividades da aliança nos 2 períodos. Eu grifei aí em amarelo as atuações que são internacionais de fato, como a Talanoa, que é uma participação na COP, o diálogo dos estados norte-americanos, que é de fato o ápice da atuação paradiplomática da aliança, com uma parceria, né, uma atuação conjunta com o governo federal do México e do Canadá, né, lançando aí desafios para a preservação e para a redução das emissões de gases de mais alta emissão, né, como metano. Enfim, depois disso há uma grande predominância aí de ações voltadas à difusão de políticas, né, e as melhores práticas. E por fim, que estão em verdes, né, em laranja estão as recomendações, né, da aliança, né, ou as formulações oferecidas ao Congresso, né, de forma a subsidiar os programas federais e as legislações que, como a gente pode ver, vem se tornando o foco principal da atuação da coalizão. Em termos de discurso, eu destaco aqui, né,
um primeiro momento em que o foco é dado a construir um momento, né, de ausência, né, como eu disse, a atuação federal, enquanto agora o foco está na cooperação federalista, né, e nessa atuação conjunta, né, buscando muito mais fortalecer a participação dos governos nos programas e nas legislações. Então, nesse sentido, a atuação paradiplomática, ela de fato se torna incipiente ou ela é deixada de foco. A coalizão apresenta aí bons resultados em engajar os estados e produzir essas políticas, e acredito, né, que em trabalhos futuros eu posso explorar melhor, né, como a posição partidária de cada estado está relacionada com o grau da implementação das políticas públicas de clima e a sua participação internacional nessa agenda. Então, basicamente, são esses os resultados da pesquisa, né, que eu trago aqui para a gente discutir, e agradeço pela atenção, né. É um tema um pouco diferente do debatido, mas acho que tem aí um debate legal para a gente trazer aqui para o evento. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Lisa, já vou começar aqui. Excelente, muito interessante a tua abordagem.